Olá, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Antes de entrar na nossa meditação de hoje, quero convidá-los a estarem conosco todos os domingos, 9 horas da manhã, aqui na Igreja Batista Centenário do Povo, na Rua Perseverança, número 21, bairro Amambaí, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No domingo nós temos culto também, e o horário é 18 horas. Na quarta-feira, mais um culto, só que desta vez o horário é 19 horas, na quarta-feira, 19 horas. Então vocês estão convidados a estarem conosco nessas reuniões. Agora, começando a nossa meditação de hoje, eu quero falar de algo que é mais ou menos comum, pode acontecer na vida de muitas pessoas. De que eu estou falando? Daquela situação em que a pessoa permanece fiel, permanece firme na fé, se ela estiver ancorada em alguém. Alguma pessoa, no pastor, nos pais, amigos, enfim, tem que estar ancorada em alguém para ela estar firme na fé, permanecer firme na fé. Porque se não estiver, ela se desvia, ela enfraquece, ela apostata, ou seja, deixa a fé. Se é possível, é possível. E aqui tem um caso semelhante que está no livro de segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Eu vou ler 3 versículos. O 2, o 17 e o 18. Que o 2 fala assim: E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor por todos os dias do sacerdote Jeoiada. Joás era o rei e o sacerdote era Jeoiada. E agora no versículo 17 e 18, e depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se diante do rei, então o rei lhes deu ouvidos. E eles abandonaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram aos azerins e aos ídolos, de sorte que veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Olha aí o que aconteceu com o rei Joás. Enquanto o sacerdote Jeoiada vivia, diz o texto que ele foi fiel todos os dias do sacerdote. Mas chegou o dia em que o sacerdote morreu, como acontece às pessoas. Todos vão morrer. Todos nós vamos morrer um dia. E esse rei, aqui o texto diz que ele estava firmado ali na fé, nos princípios de Deus, princípios da palavra de Deus, enquanto o sacerdote era vivo. Aquele sacerdote era tipo de uma muleta para ele. Ele estava ancorado no sacerdote. Mas vai que o sacerdote morre. E agora vieram os príncipes e prostraram-se diante do rei, como era comum fazer ali uma continência para o rei. E aí diz o texto que o rei lhes deu ouvido. Lhes deu ouvidos. E nesse dar ouvidos vai acontecer algo que Deus não vai gostar. Deus não vai gostar. E eles, abandonando a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram aos azerins, que eram ídolos
das nações ali ao redor, as nações cananeias, enfim, os ídolos, de sorte que veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Ora, o povo de Israel veio habitar ali em Canaã e Deus tinha avisado e falado com eles através dos profetas, através de Moisés, Josué e dos profetas que vieram depois, que eles tinham que ter cuidado de não se contaminar com a idolatria daquela gente ali. Porque o ídolo é coisa vã, o ídolo é mentira, o ídolo não existe, é um engano, portanto o ídolo não é Deus. E eles deviam ter cuidado de não se contaminarem com isso. Mas quem cuidava do rei era o sacerdote Joiada. E o rei dava ouvidos a ele. Mas quando o sacerdote morre, vê ali os príncipes e agora trazem certamente uma proposta para o rei, e diz o texto que se prostraram diante do rei e que o rei lhes deu ouvidos, deu atenção e aceitou a ideia deles. E eles se voltaram para os ídolos, que era uma proibição de Deus adorar ídolos, e continua sendo. Continua sendo proibição de Deus. Desculpa nosso resfriado, né? Mas os ídolos estão por aí. Agora, tem diversos tipos de ídolos. Pode não ser uma imagem, como eles tinham lá, mas pode ser alguma outra coisa. Tem gente que idolatra dinheiro, tem gente que idolatra, alguns idolatra ainda, já diminuiu bastante, mas a televisão deixa de ir ao culto, deixa de ter momentos com Deus para estar com essas coisas. Pode ser computador, pode ser celular, enfim. E inúmeros. Não dá para enumerar porque são inúmeras coisas que podem tomar em nossos dias o lugar de Deus e se transformar num tipo de ídolo ao qual nós nos dedicamos e adoramos. É preciso a gente pensar sobre essas coisas. Qual o tempo que nós estamos dando para Deus na nossa vida? Que tempo nós damos para Deus na nossa vida? Eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu estudo, é isso, é aquilo. E aí não tem tempo para Deus. Deus fica de fora da nossa vida. E nós estamos certamente envolvidos com algum tipo de idolatria, alguma coisa que está tomando ali o lugar de Deus na nossa vida. É claro que a vida normal exige trabalho, exige estudo, exige tudo isso. E até também usar a tecnologia, o celular e essas coisas aí, computador e tudo mais. Mas é preciso lembrar que nós temos que ter tempo com Deus, adorar a Deus, meditar na sua palavra, viver com Deus, orar, falar com Deus. Porque se nós estamos dedicando mais tempo a essas coisas e menos tempo para Deus, nós estamos praticando uma idolatria, sim. Mas a minha mensagem principal aqui é essa. Eu quero falar sobre isso. Você é cristão, é crente, por causa de alguém? E se esse alguém fizer alguma coisa errada, isso vai afetar você? Vai afetar a sua fé? Se o seu líder se desviar, você também vai se desviar? Se o seu líder cair, você também vai cair? Não! Você tem que permanecer de pé. Você tem que permanecer firme na palavra de Deus. Firme com Deus, porque você é você. Nós temos que ser nós mesmos
Não vivemos escorados em alguém, porque os homens são falhos e pode alguém cair, como tem caído muitos líderes. E muitas pessoas têm se escandalizado porque tem o seu espelho está sendo algum tipo de gente, algum tipo de pessoa, um líder religioso, um pastor, enfim, um padre, aí um líder religioso, que você se escora nele. Não, você tem que estar firmado em Deus e na palavra de Deus. E o nosso modelo é Jesus Cristo. Nós seguimos Jesus Cristo. Não vamos nos desviar por causa de uma pessoa que nós respeitamos muito e de repente aquela pessoa se desvia, aquela pessoa cai ou cai em pecado. E nós vamos também, nós vamos desviar da fé por causa disso? Não. O rei Joás permaneceu firme enquanto o sacerdote Jeoiada estava vivo. Quando ele morreu, ele se desviou com seus príncipes. Os príncipes eram o tipo de ministros, né, do rei. Os príncipes, assessores, ministros do rei. E ele se desviou depois da morte do sacerdote. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não fique, não se ancore, não se escore em uma pessoa. Não se escore em uma pessoa, mas olhe para Jesus. Jesus é o alvo. Jesus é o alvo da nossa fé. Jesus é em quem nós devemos firmar a nossa fé. E Deus abençoe você, que você permaneça firme na fé. Não fique olhando para pessoas, porque as pessoas elas podem cair, elas podem se desviar, mas nós não vamos nos desviar por causa de alguém, porque alguém pecou, porque alguém se desviou, porque alguém caiu. Vamos ficar firme, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Deus abençoe você e sua família.